E aqui é o nosso livro que nós estamos usando como base para o nosso estudo. Claro que eu estou trazendo mais informações porque eu sou o autor do livro e, querendo ou não, quando a gente faz um livro, a gente tem que diminuir muitos assuntos e usar de uma linguagem também mais formal. Aqui é uma linguagem menos formal, mais didática, para levar você à compreensão. Então vamos ao objetivo da aula de hoje, que é compreender como a energia divina se manifesta no plano terreno através das 7 radiações espirituais e como o terreiro de Umbanda funciona como um centro de captação, filtragem e distribuição dessa energia para os trabalhos espirituais. Digo para você que é uma introdução, tá? Às 7 radiações. A gente vai estar começando a ver devagarzinho, porque não adianta eu correr com o assunto se vai ficar mais difícil para você compreender. Eu vou escalando a dificuldade de acordo com as aulas. Nós estamos na terceira aula e eu estou planejando 18 aulas. Então vamos devagar para que não bugue a sua cabeça. Primeira coisa, a origem da energia divina. Nós nunca podemos esquecer isso. Tudo provém da energia emanada de Unzambi, Deus Supremo. Qual é o nome da energia que emana de Unzambi a Umpungo Tulendo? Umbanda. Umbanda. Vou colocar aqui, ó. Umbanda. Essa é o nome da energia que emana de Unzambi a Umpungo Tulendo. Essa energia é coletada pelas colônias espirituais como Aruanda e distribuída conforme a necessidade espiritual dos cultos religiosos. Ou seja, as cidades espirituais, elas colhem essa energia que vem das colônias, que veio de Unzambi, uma hierarquia de etapas, e elas depois emanam para aquilo que é necessário, para um terreiro, para uma pessoa, para uma situação em si. Ou seja, a energia sai de Unzambi, vai para a colônia que é Luanda. De Luanda vai distribuir para as cidades, que é Aruanda. A nossa aqui do Brasil é Aruanda, como eu expliquei na aula passada. E de Aruanda vem para a nossa casa, vem para a nossa vida, vem para o nosso terreiro. Então, são etapas de filtragem dessa energia. A energia original é muito sutil e potente, por isso precisa ser fragmentada em vibrações compatíveis com o plano físico. Ou seja, a energia natural, etéreo de Unzambi, a Umbanda, a energia original, ela é muito potente. Ela, por si só, iria destruir em vez de construir. Então, a gente precisa que ela seja fragmentada em radiações e que essas radiações estejam vibrando conforme cada estágio da existência esteja vibrando para podermos utilizar. Caso contrário, não tem como utilizar. Então é por isso que a energia de Unzambi, a Umbanda, o poder etéreo, ele vai se fragmentando, se dividindo até chegar em nós de maneira a qual nós conseguimos manipular. Originalmente, nós nunca iríamos conseguir, porque somente Unzambi consegue manipular a energia pura que vem dele. A fragmentação em 7 radiações. A luz divina é comparada à luz solar, que atravessa o prisma de Newton, se fragmentando nas 7 cores do arco-íris. Cada cor representa uma radiação espiritual específica, que atua em áreas diferentes da vida espiritual e material. Como já expliquei também na outra aula, o prisma de Newton é o que materialmente nós temos no nosso plano, o 1CQ, o plano material, carnal, que se compara ao efeito dessa benevolência de Unzambi, de fragmentar. Como nós temos o Sol, que é Unzambi, que é uma força incontrolável, nós não temos capacidade de controlar a radiação emanada de uma estrela, como a nossa estrela, o Sol. É impossível. Então, nós temos o planeta Terra, que é aquele local que precisa receber dessa radiação, mas não pode receber da forma original, senão ela vai ser destruída, vai virar Marte, vai virar Vênus, que são planetas que recebem diretamente a radiação do Sol sem proteção nenhuma. Então nós temos que ter um paralelo ali. Unzambi confecciona isso.
O caminho do meio é sempre o caminho saudável. A cura está no caminho do meio. O equilíbrio está no caminho do meio. Então, essa é uma lei universal, espiritual e também material de Unzambi. Então, entre o Sol e a Terra, o que eu tenho? Primeiro, a distância, que é a distância adequada. Segundo, que a Terra tem camadas que a protege contra os raios gama, os raios V, várias radiações que emanam do Sol. Assim, nós conseguimos ter uma atmosfera que deixa o clima perfeito para que haja vida no planeta Terra. Perfeito. Com o Zambi é da mesma forma. Zambi é esse Sol que emana a sua radiação sem um controle. Ele precisa radiar de sua forma original. Nós, seres humanos, como seres espirituais, precisamos receber dessa radiação. Só que não da forma original, senão a gente vai ter queimaduras e vamos ser fulminados. Então, qual é o mecanismo que um Zambi cria? Primeiro, nós temos o mecanismo espiritual, que é a colônia e as cidades, que já vai filtrar essa energia. E depois, a própria religião, a tradição, os mecanismos de tecnologia ancestrais que vai estar nesses templos, como os próprios fundamentos. Então, todas essas formas, tanto as colônias, quanto as cidades, quanto os fundamentos, são formas de ir filtrando a energia de um Zambi até chegar até a mim, que precisa dessa energia, de forma sutil e agradável, que vai me causar cura, em vez de me causar doença. Pensa de uma outra analogia. Pensa que é como fosse um tratamento de câncer. Para tratar o câncer, você pode utilizar do tratamento radiônico, que são emanações de rádio. Se o médico não souber a quantidade certa de rádio a depositar nas suas células, além de matar as células cancerígenas, também vai matar as suas células saudáveis. Então vai acabar te matando. Então o médico ele precisa saber a dosagem certa de tolerância de rádio que o seu corpo vai ter para que ele mire esse fragmento de radiações de rádio exatamente nas células que precisam morrer, que é as células cancerígenas. Assim não vai matar as células saudáveis. Como é que ele faz isso? Através de um estudo. Cada pessoa tem uma tolerância a essa medicação. Da mesma forma, somos nós como os médios. Quem é que faz essa leitura de tolerância? Geralmente é o sacerdote e a sacerdotisa. Pessoas experientes que conhecem as radiações, que conhecem as tecnologias ancestrais, conhecem as tradições, que são as ferramentas espirituais que um Zambi nos deu para fazer o tratamento de sua própria energia. Esse sacerdote, essa sacerdotisa conhece isso e vai ler você energeticamente, vai ler você através do seu destino e vai determinar, olha, você precisa que chegue até você a radiação destrutiva, porque você precisa de mais força espiritual para vencer as suas demandas. Você, através do seu destino, você é mirado para ataques espirituais. As pessoas vão te odiar naturalmente, elas vão te atacar, então você precisa levantar defesas. Isso vem através da radiação destrutiva. Como é que eu vou injetar essa radiação destrutiva na sua vida? Eu vou colocar magia no seu corpo, eu vou criar um amuleto para você e nós vamos fazer o assentamento de um ancestral seu para te defender. Pronto. Através de 3 mecanismos, eu estou trazendo uma das forças de um Zambi para suprir uma necessidade que você tem através da leitura que o sacerdote experiente tem da sua própria vida. Ou seja, para cada pessoa uma sentença. Tem pessoas que vão precisar estar mais harmonioso com a sociedade. Outros vão ter que estar mais ativos, mais quentes com a sociedade. E assim vai. Cada necessidade do ser humano vai trazer uma radiação para que ele possa usufruir na sua vida. Claro que isso vai ser fragmentado de várias formas, porque as radiações elas não interferem somente na nossa vida como ser humano. Interfere como sociedade, como planeta, como universo que nós vivemos, interfere na parte religiosa,
interfere na parte emocional, interfere na parte mediúnica, interfere na parte espiritual, interfere na parte mental, interfere em tudo. Se tudo é um zambi, tudo é radiação. Então, automaticamente, as radiações interferem em tudo. Então, quando um sacerdote, uma sacerdotisa experiente, que conhece essas forças, ele olha para uma situação, ele sabe exatamente que feitiço usar. Ele sabe exatamente qual tecnologia ancestral vai utilizar para ajudar aquela pessoa ou resolver aquela situação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma família que vive em briga, vive em confusão, automaticamente eu estou vendo que aquela sociedade familiar está faltando harmonização, a energia harmonizadora de um zambi. Então eu vou ter que fazer magia, feitiço, oferendas, tecnologia para atrair essa radiação para aquela família, para que ela possa viver harmoniosa. É uma família que se odeia. Eles não brigam, mas eles se odeiam no oculto. Eles vivem se destruindo por trás. É falsidade, é intriga. Falta o quê? Emoção, falta amor, falta compaixão, falta empatia, falta altruísmo, falta uma emoção que os conecta. Tá faltando o quê? Radiação construtiva. Então, vou usar tecnologia ancestral para fazer com que haja radiação construtiva na vida familiar dessas pessoas, para que eles possam viver em harmonia, mas também com emoção, com sentimento. Não só como sociedade, mas como uma família real. Então, tudo vai depender do o quanto esse sacerdote, essa sacerdotisa conhece as radiações e como vai trabalhar as necessidades de um ser humano. Por isso é muito importante entender isso. Como é que nós vamos fragmentar a energia divina? Não adianta eu ir na frente do Congá e rezar por um zambi. Um zambi não é o Deus cristão que supostamente escuta as nossas orações. Não, um zambi é uma força. Um zambi é uma potência. Como potência, eu tenho que aprender a lidar com ela para extrair o seu poder exatamente conforme eu preciso. Não é por emoção, não é por meritocracia, não é porque eu quero, é maestria. Você tem que saber entender. Por isso que a benzedeira, a mãe, o pai de santo das antigas, ele ia com um copo d'água, com uma vela, com um ramo de folha, ele ia com uma pedra, ele ia com incenso, ele ia com uma galinha debaixo dos braços, ele ia com algum elemento. Esse elemento geralmente estava linkado às radiações que ele ia trabalhar ali. Não era aleatório, não era coisa da cabeça dele. Por quê? Eu preciso ligar as coisas. Eu preciso ligar o que está na terra com o que está no céu. Um CQ, um Pemba. Eu preciso fazer essa ligação. Então, essa ligação vai atrair o quê? A energia que eu desejo. Vou dar um pequeno exemplo. Eu quero atrair a radiação destrutiva para vencer uma demanda. Qual elemento eu vou utilizar então? O elemento primordial dela, o ferro. E qual é o símbolo primordial dela? A espada. Então, uma espada de ferro. Então, quem é a entidade que mais utiliza dessa radiação? Nós temos duas. Ogum guerreiro de Umbanda, que são os guerreiros da linha de demanda, e os próprios compadres da linha de esquerda, os vulgos Exus. Ogum guerreiro de Umbanda usa o quê? Uma espada de ferro. Exu, na esquerda, usa o quê? Um punhal. Usa um facão. Usa uma ponteira. Que são elementos também que vão remeter à radiação destrutiva. Os dois estão atuando da mesma forma. Usando de energia densa para vencer energias densas. Então, é a forma de pegar o elemento na Terra e ligar ao elemento no astral, no Pemba, no espiritual. E assim fazendo com que a radiação seja ativada. Então, na mente da entidade, assim como na mente do sacerdote, da sacerdotisa experiente, isso funciona porque ele entende das radiações. Ele sabe exatamente quais elementos, qual é o sincretismo por trás de cada uma, quais são os fenômenos esperados, o que uma faz, o que a outra não faz, quais são as radiações que se competem, quais são as radiações que não podem estar próximas, quais são aquelas que devem estar próximas para melhor funcionar. Então, tudo isso são fórmulas, vamos colocar dessa forma, são fórmulas alquímicas de alteração da realidade a partir das energias. Não é assim que é descrito a magia, o feitiço em livros esotéricos?
Pois é. Então, os nossos velhos bantus faziam isso há muito tempo, ao juntar gordura animal, com sangue vegetal, com folhas, pedras e troncos e ferro, pega algumas rezas, alguns encantos, junta tudo e transforma num assentamento. Aquele assentamento evocava um espírito que fazia curas. O que era isso, senão uma tecnologia ancestral manipulando os elementos certos para fazer as energias radiônicas se fundirem ao ponto de trazer uma energia que eu não controlo. Mas a partir da tecnologia que eu confeccionei ali, que é o assentamento, eu consigo controlar. Então, isso tudo é magia, é feitiço, é fetiche, é a utilização da energia de um zambi de forma estratégica. Claro que para isso você tem que aprender o beabá. Então vamos aprender o beabá agora. E realmente é o beabá. Eu vou passar rapidinho sobre as 7 radiações, mas nas aulas futuras nós vamos ter uma aula sobre cada radiação. Então não precisa ficar alarmado. Quer adiantar no assunto? Compra o livro, leia o livro. Tá tudo lá. Mas aqui nas aulas a gente vai devagarzinho para não bugar a cabeça de vocês. A primeira radiação que se manifesta no terreiro é a radiação destrutiva, de cor azul escuro, anil. A sua função principal é dissolver energias negativas e obsessivas, ou seja, as energias mais densas. E a aplicação no terreiro é para descarrego, limpeza energética e afastamentos. Então, toda vez que eu preciso de uma ação bruta, dura, eu vou usar então da radiação destrutiva. Automaticamente ela é sincretizada com as forças que também trazem isso, como São Jorge, como Ogum e como o próprio Guaraci, que são divindades que lembram a ação destrutiva, então elas estão sincretizadas dessa forma também. A segunda radiação é a organizadora, de cor vermelha, que tem a função principal criar ordem e direcionamento. E a aplicação no terreiro é em rituais de organização espiritual e hierarquia. Essa radiação, ela pertence às 3 radiações primárias, que é a destrutiva, a organizadora e a construtiva. Azul, vermelho e amarelo. São as 3 cores primárias. Então, a organizadora, ela é a segunda a se manifestar, porque ela vai organizar o caos. A destrutiva chegou e quebrou tudo. Então, agora a organizadora vem e vai organizar o que vai ser utilizado, o que não vai ser utilizado. Então, isso a gente faz como? Em um ritual. Então, com a organização do ritual, da cerimônia, do feitiço, da mente, da existência, eu vou colocar o que deve ser aplicado e o que não deve ser aplicado. E é através da radiação organizadora que se manifestam as leis, se manifestam as leis de Umpemba. Por isso que ela é sincretizada com São Jerônimo, que é o santo que ditou as leis da Igreja Católica, com Xangô, que é uma figura de lei também para os Yorubás, e a divindade Sumé, que também é uma divindade linkada às leis do povo Tupi. Então, através das leis que eu aplico, eu acabo atraindo a radiação organizadora e eu aplico então a ordem no caos. E agora que a organizadora já decidiu o que vai ser destruído e o que vai ser reciclado, o que vai ser construído, então nós temos a manifestação da terceira radiação primária, que é a construtiva, que é de cor amarela, com função principal estimular o crescimento e criatividade e emoções. E a aplicação no terreiro é no desenvolvimento espiritual e curas emocionais. Então perceba que isso é no micro. No micro. No macro eu tenho, vamos lá, energia bruta, força de um zambi, energia do meio, força de Calunga, e energia criadora, a força de Nala. Masculino, quente, morno, unissex, fluídico, e feminino, frio. Criação. Então, nós temos os 3 elementos base. Quem aí está atento? Linha branca, linha vermelha, linha preta. Então, a configuração do 3 já está nas radiações manifestas com as 3 radiações primárias. Não entendeu do que eu estou falando aqui?
Você tem que voltar e assistir o vídeo sobre Unzambi, o vídeo sobre Naala e o vídeo sobre Kalunga. E aí você vai compreender exatamente do que eu estou falando aqui. A radiação construtiva é a radiação emocional. É aquela que vai estimular as emoções, o crescimento, vai estimular a espiritualidade, a busca pelo ser. Então ela constrói as coisas para que haja um sentido naquela construção. Então ela vai entrar pegando a parte das moléculas e reorganizando para que haja criação útil para aquelas coisas. Perfeito. Até aqui as 3 radiações primárias: azul, vermelho e amarelo, destrutivo, organizadora e construtiva. Macho, fluídico e fêmea. E aí nós temos a primeira radiação secundária a se manifestar no terreiro, que é a transformadora, de cor verde. A sua função principal é regeneração e transmutação espiritual e biológicas. Aplicação no terreiro: curas de energias, reformar padrões nocivos e transmutações biológicas. Essa aqui é a radiação da vida. É a radiação que controla a biologia. Então, tudo que se transmuta para que haja vida, ela vai estar regida. Por isso que ela está envolvida com a mata. O símbolo dessa radiação é as matas, porque a mata tem vida própria, ela é um organismo vivo, ela cresce, ela se desenvolve, ela amadurece, ela floresce, ela frutifica, ela se transmuta para algo novo, algo melhor, através das suas sementes e das suas transmutações e modificações genéticas, mas também ela apodrece, ela morre. Ela está num ciclo constante de transmutações. Nascer, crescer, morrer, desenvolver, renascer e tudo mais. Por isso que ela trabalha as transmutações. É a radiação transformadora. Então, por isso que ela está envolvida no ato da cura. Porque para curar, precisa haver transmutação. O que é a transmutação? É eu pegar algo que existe e transformar ela em algo novo, apenas reorganizando a sua existência. Eu não vou criar algo do nada, eu vou pegar aquelas moléculas e vou transmutá-las. Por isso que ela é usada nas curas. Vamos entrar mais nisso quando falamos nela, porque é uma radiação extremamente complexa e, na minha concepção, a minha preferida. Ela é sincretizada, então, com Oxóssi, com o São Jerônimo e com o próprio Tupã, que são as deidades, as figuras na figura brasileira, no campo brasileiro, que representam as matas. Depois nós temos a radiação estabilizadora, de cor laranja, que tem a função principal filtrar estruturas espirituais, e a aplicação no terreiro é firmeza mediúnica, proteção do espaço e médiuns. O que acontece? Todo o processo de energia gera, sim, e sempre gerará resíduos. Então, quando eu controlo energias negativas, pré-etéreas, eu estou gerando resíduos. Quando eu estou manipulando energias etéreas puras, então eu estou causando também resíduos, estou gerando resíduos. Esses resíduos, através da radiação organizadora, que é a segunda a se manifestar, ela vai decidir ali se aquela energia é reciclável ou não. Se ela for reciclável, eu vou lançá-la para os fundamentos do meu terreiro, que vão reciclar essa energia. E ali vai estar manifesta a radiação estabilizadora, que vai pegar essa energia reciclável e vai transmutá-la, vai transformá-la em algo, que no caso é energia positiva, e lançá-la de novo para o ambiente, podendo então ser reutilizada. Aquelas energias que realmente não podem ser utilizadas, elas vão ser descartadas junto à próxima radiação que nós vamos ver ali. Isso causa o quê? Segurança no terreiro. Primeiro que é essa energia que vai ativar os fundamentos de terreiro. O terreiro não tem fundamento para ficar bonito. Eu, particularmente, acho muito bonito os fundamentos de um terreiro de Umbanda e de Quimbanda. Mas eles não estão lá para enfeitar nada. Eles estão lá para funcionar. São engrenagens de uma grande máquina. A Aruanda, a Tronqueira, a Casa das Almas, o Cruzeiro Maior branco, o Cruzeiro Maior preto,
os quatro cantos, a aruanda menor, o congal oculto, o congal, o altar, a estrela d'alva, tudo está ali para funcionar juntos. Quem é que ativa ele? A energia estabilizadora, porque é a energia que vai fundir-se a essas tecnologias para reciclar as energias. E aí nós temos depois a radiação conscientizadora, que é da cor roxa, com função principal expandir a espiritualidade e consciência divina, e a sua aplicação no terreiro é meditação, estudos, abertura de percepções mediúnicas. Então, quando o consentimento, a consciência de existência, como existe com o ser humano, então nós conseguimos ativar essa parte que nos coloca junto a um Zambi. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Lembrando que a radiação estabilizadora é sincretizada por Santa Bárbara, pelo orixá Oiá ou Yansan e a divindade Jurará Uaçu, que são figuras femininas de controle energético, raios, tempestades e tudo mais. E aqui a conscientizadora, ela é sincretizada por Cosme Damião, Ibeje e o Anad. O que acontece? Você já deve ter ouvido a frase de que as crianças estão mais próximas de Deus, os erês estão mais próximos de Olorum, as crianças de Aruanda mais próximas de Unzambi, o Anad está mais próxima de Tupã ou de Yanderuvuçu. Por que nós falamos isso? Porque a consciência só vem a partir do entendimento que existe um Criador. O cachorro não sabe que existe um Criador, o gato não sabe que tem um Criador, a hiena, o elefante, o leão, eles não sabem, eles não têm essa consciência. Ou seja, o seu ponto coronário não está aberto, não está disperso. Eles não conseguem atingir essa ativação de ter uma forma de controlar as forças do próprio Criador. Ou seja, nós não vemos esses animais construindo nada. Quem constrói somos nós, seres humanos. Nós só construímos porque nós temos consciência, e essa consciência só vem a partir do Criador, um Zambi. Por isso que a figura da inocência é a figura do filho que olha para o pai. Nós somos o filho que olha para o pai. Nós temos a consciência que temos um Criador. E isso nos conecta a ele. E automaticamente me faz ter o meu desenvolvimento como divindade menor. Então, a energia, a radiação conscientizadora desperta em mim os meus dons espirituais e os meus dons mediúnicos. Por isso que é uma das radiações mais sutis que nós temos e necessárias. É a primeira que, no exercício mediúnico, nós buscamos despertar em um médium. Mas, no terreiro de Umbanda, é a penúltima, uma das últimas a se manifestar como fenômeno. E a próxima radiação é a harmonizadora, de cor azul claro, que tem a função principal equilibrar as emoções e pensamentos e energias. A sua aplicação no terreiro é acalmar ambientes e restaurar padrões. Aqui nós dizemos que é a energia mãe, que ela está sincretizada com a Iemanjá, a estrela d'alva, com Kaiá, com a própria divindade da Jaci, que são divindades mães, ou às vezes também sincretizada com a Ianaína, que é a sereia encantada dos Tupi, com essas figuras mães, porque é a figura da harmonização, é aquela que traz o acalento, traz tudo em um equilíbrio perfeito. Por isso que ela está sempre do lado oposto à radiação destrutiva. Percebe que ela é a última a se manifestar. Primeiro se manifesta o caos e por último se manifesta a harmonização, a harmonizadora. E somente um terreiro que atinge a manifestação da radiação harmonizadora consegue de fato prosperar como família. Por isso que nós quando chegamos em um terreiro, nós temos experiência com radiações, nós tentamos identificar a manifestação da radiação harmonizadora nas pessoas, para ver se aquela família está bem. Porque se essa radiação não se manifestou ainda naquele terreiro, é sinal que ainda está passando por processos. E esses processos podem estar parados, automaticamente não é um local bom para mim. Não é. Porque se não tem harmonia,
automaticamente não vai ter segurança, não vai ter condições para uma boa prática mediúnica espiritual, não vai haver educação, principalmente educação mediúnica, que é a doutrinação, para que eu possa aprender a me comportar como médium naquela casa. Então, a harmonizadora ela é primordial para manter o ambiente propício para a manifestação das forças que serão utilizadas ali. Se as forças, que são as radiações, elas não estão conseguindo manter-se em equilíbrio, automaticamente elas estão em frenesia, elas estão desequilibradas. Então, se naturalmente eu não consigo controlá-las, imagina elas então descontroladas. Aí mesmo que eu não vou conseguir controlar em nada. Agora você imagina uma radiação destrutiva, que é a mais nociva de todas, descontrolada em um terreiro. E eu vou tentar controlar essa energia. Com certeza isso vai me fazer mal. Então é por isso que existem certas cerimônias e rituais que nós procuramos fazer e o terreiro não está apto a fazer e as pessoas saem quebradas, saem com lesões, elas saem cansadas, elas adoecem. Por quê? Porque não está havendo harmonia. A harmonia das radiações, das pessoas, dos fundamentos. Com a harmonia eu tenho equilíbrio. Com o equilíbrio eu tenho a capacidade de manipular essas radiações. Tirando isso, não funciona. Deixa eu voltar aqui para não deixar a ponta solta. Aqui eu falei que a radiação estabilizadora ela vai reciclar as energias, correto? E através dela, as energias que dá para reciclar, nós vamos utilizá-las. As energias que não vão ser utilizadas, elas serão descartadas. Elas podem ser descartadas de duas formas. Através da radiação organizadora, que vai dispensar essa energia para o ambiente espiritual, ou a própria radiação destrutiva, que vai dispersar essa energia para destruindo ela de vez, quebrando ela de vez. Ou também pode ser harmonizada para ser levada para o campo material, que no caso é o que os nossos marinheiros fazem, que é levar para as ondas do mar sagrado. Nada mais do que estão evocando a energia harmonizadora para harmonizar energias negativas e levar para um ambiente a qual não vai fazer mal a ninguém, que no caso é o mar sagrado. Por isso que a frase completa é que leve os maus para as ondas do mar sagrado, aonde quando chega, não retorna. Ou seja, uma vez que está lá, não volta mais. Então, são essas três formas de se livrar de energias negativas, mas só acontece depois de passar pelos fundamentos que a energia estabilizadora vai determinar. Perfeito? E agora, sabendo disso, eu queria saber de você. Responde aqui nos comentários ou aqui no chat. Como o terreiro influencia na sua conexão espiritual? Você já viu que as 7 radiações, assim como as forças de Unzambi, de Nala, de Kalunga, interferem na vida por completo do ser humano. Em todas as áreas da sua vida, essas forças estão interagindo com você. Agora, como você pensa que essas forças interagem no seu terreiro? Como influencia? Deixa aqui nos comentários. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas deixa aqui que eu já quero que você já comece a pensar sobre isso. Porque quando a gente fala de energia, as pessoas só pensam em energia positiva e energia negativa. Ah, só existe a energia do bem e a energia do mal. Não é assim. Não é assim. Existe muito mais coisas além disso. E a energia positiva não é do bem e a energia negativa não é do mal. Isso é maniqueísmo do Ocidente. Uma leitura simplista por demais da existência das coisas. Mas você que já está um pouco mais atento, mas me acompanha há mais tempo, você já sabe de tudo isso. Aí eu queria a sua opinião. Como é que o terreiro influencia na sua conexão espiritual, sabendo que existe essas energias? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se nós temos manifestações de alguém. Chat. Ih, bugou. Eu não estou conseguindo ver aqui. Vou tentar entrar de novo.
aqui. Essas energias. Perfeito. Evelyn, boa tarde. Gabriel, boa tarde. Alzinira, boa tarde. Jucimara, boa tarde. Boa tarde a todas. Todas e todos, né? Todas e todos. Pronto. Boa tarde a todos. Responde aí no chat ou nos comentários se você está vendo depois. Eu quero saber da sua opinião. Agora vamos ver então como essas energias podem mexer com o nosso terreiro e por que isso é importante. Eu não vou entrar em detalhes sobre o terreiro agora, tá? Porque senão a nossa live vai ficar gigante. Só quero que você entenda que o terreiro, ele é essa tecnologia ancestral para captação da energia. Vamos lá. A energia no terreiro. O terreiro de Umbanda atua como um centro de captação energética. Seu fundamento central é chamado de Aruanda Menor, representado por uma estrela ou círculo no chão, onde a energia espiritual se âncora. Aqui, você está vendo aqui um exemplo. É um desenho antigo, né? Eu vou refazer esse desenho para aulas futuras. Mas é um terreiro e aqui no chão, Aruanda. Lembra da lei básica? O que é ligado no céu é ligado na terra. Se eu quero atingir a cidade de Aruanda, então eu tenho que trazer a representação dela para o meu terreiro. Então, debaixo do chão, tem um fundamento enterrado ali chamado Aruanda Menor, que simboliza a cidade de Aruanda. Lá tem os elementos necessários para fazer essa conexão. Quando em uma cerimônia que eu estou ativando a radiação organizadora, ela, Aruanda cidade, manda a energia para os trabalhos de Umbanda que vai acontecer nesse terreiro nesse momento. Essa energia tem que ser armazenada. Então vai ser armazenada nesse fundamento, naquele chão. E a partir dali vai emanar. Aqui, ó, na segunda imagem, é a emanação que está vindo. Quem comprou minhas apostilas de fundamento de terreiro sabe muito bem que imagem é essa aqui, ó. Só para você saber, ó, aqui no meio está a Aruanda, que fica no centro do terreiro e está emanando a energia. É do centro que emana as radiações. Para isso, tem que receber. Então, quando eu faço a cerimônia, eu estou abrindo a calunga para que saia do mundo espiritual de Umpemba a força que está lá na cidade de Aruanda, que venha para o meu terreiro. E aí vai ativar esse fundamento, essa tecnologia ancestral e vai começar a emanar as energias para o meu trabalho. Quando o terreiro é fundamentado corretamente, ele se torna capaz de armazenar a energia temporariamente, fragmentar a energia em radiações compatíveis e distribuí-la para os guias espirituais atuarem sem drenar os médiuns. Então, olha só. Primeiramente, o terreiro precisa ser confeccionado corretamente. Então, além de saber fazer Aruanda, eu tenho que ter a tronqueira, a casa das almas, tudo. Além disso, ter a Aruanda Menor, que é esse fundamento enterrado, junto com os 4 cantos, que é esse fundamento que vai armazenar a energia que vai vir da cidade de Aruanda. Quando essa energia começar a emanar no momento da cerimônia, é só nesse momento que ela vai emanar, por isso que é temporária. Depois que acabou a cerimônia, acabou a energia. Ela vai emanar para o Congá, que é um outro fundamento de terreiro. A partir do Congá, aqui como mostra a segunda imagem, as radiações serão distribuídas na gira, conforme a necessidade dos trabalhos. Então, é através da consciência do sacerdote, a conscientização dele, ele vai começar a manipular através da cerimônia. Tá, qual é a cerimônia de hoje? Hoje nós vamos trabalhar a energia, a radiação destrutiva. Logo, vamos trabalhar com algum guerreiro de Umbanda. Então, qual é a radiação que eu tenho que evocar? A radiação destrutiva, porque é a energia que esse espírito trabalha. Então, nesse momento, eu vou trabalhar essa radiação. Como é que eu faço isso? Através da organização da cerimônia, que aí é outra aula que eu vou ter que dar em outro momento. Mas saiba que isso só funciona se o terreiro tem os fundamentos necessários. Não vai funcionar se você riscar um ponto no chão,
Não vai funcionar se você somente quer que funcione. Não vai funcionar se você meter quartinha com água, pedrinha e velinha colorida para todos os cantos. Não. É tecnologia ancestral, é fundamento que os nossos antigos nos passaram. Que ali tem os elementos necessários para fazer essa ligação e a energia vai descer de forma que vai funcionar, tá bom? Então, para você entender, o terreiro de Umbanda é o local que vai compor as tecnologias ancestrais para se ligar à cidade de Aruanda, para receber as forças de Umbanda, que é a força original de Unzambi, e ali fragmentar as radiações conforme cada trabalho. É isso. Agora, a gente for voltar lá no esqueminha, então eu tenho um Zambi, o Zambi vai manifestar sua força para as colônias, para nós aqui do planeta Terra, nossa colônia Luanda, que vai radiar para as cidades. A nossa cidade, como o Brasil, é Aruanda, e a Aruanda vai se conectar aos terreiros através da Aruanda menor. Então, se você não tem o fundamento da Aruanda menor, você não tem conexão com a cidade de Aruanda. Tá, Gésilia, mas tem terreiros que não tem e funcionam. Funciona. Sabe por que funciona? Funciona porque você tem consciência. Se você tem consciência, você consegue ativar as energias da radiação. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que um terreiro que tem Aruanda menor é uma estrutura, uma comunidade se conectando com uma outra comunidade maior. É alguém maior nutrindo um menor. Automaticamente eu estou nutrindo o plano físico com algo espiritual. Perfeito. Quando não tem um fundamento e você faz essa ligação, então é você que está recebendo. Lembra que é insuportável que você receba a energia de um Zambi? Pois é, você está recebendo essa energia. Como você não é uma tecnologia ancestral de armazenamento de energia de um Zambi, o que está acontecendo? Essa energia vem, ela é ativada, o espírito baixa em você e ele começa a drenar a sua própria energia, como se fosse a energia de um terreiro. Ou seja, aquela pessoa que incorpora em casa, aquela pessoa que incorpora em qualquer lugar, aquela pessoa que incorpora em um terreiro sem fundamento, ela sai mais cansada do fenômeno espiritual do que deveria estar se o terreiro tivesse fundamento. A sua vida está sendo drenada. Energia é igual a vida. Se você dá a sua energia primordial para uma manifestação mediúnica, você está sendo burro, dando da sua própria energia de vida para resolver o problema dos outros, para incorporar espírito, para beber e fumar. Isso é o que o obsessor faz. O obsessor não absorve da sua energia e você não morre prematuramente por causa disso? Pois é. Então, se o caboclo faz isso com você, vai acontecer da mesma forma. Como é que a gente então faz para que isso não aconteça? Nós damos para o médium e para a entidade uma tecnologia, um local que tenha energia sobrando para ela trabalhar. E como a entidade de Umbanda trabalha no coletivo, porque ela está linkada a duas coisas. Umbotê, que é a filosofia do pensamento coletivo de Unzambi, e a própria cidade de Aruanda, que é um coletivo de espírito. Então, ela tem que se manifestar aqui pensando no coletivo. Então, no coletivo, dentro do terreiro, ela vai trabalhar em conjunto com os outros. E aí sim, ela vai dividir os fardos. Ela não faz nada sozinha. Se ela não faz nada sozinha, logo o dano é mínimo. Tem um controle de dano ali. E ela tem energia que ela vai drenar do terreiro e não do corpo do médium. Automaticamente, o médium não sai mal da gira, sai bem. Então, essa é a diferença de você ter ou não ter fundamento no seu terreiro. Claro, cada um faz conforme quer, mas eu amo a frase que eu cresci ouvindo os meus mais velhos falando. Macumbeiro burro morre cedo. E macumbeiro burro pode se manifestar de várias formas, inclusive não querer fazer fundamento porque acha que fundamento é coisa banal. Aí eu não posso fazer nada.
E aí vem algumas das explicações de alguns comportamentos que nós temos em terreiros tradicionais. Lembra, se tudo é um zambi, se tudo é vibração de uma radiação, então tudo acontece conforme uma radiação, certo? Certo. Então tudo que acontece em um terreiro de umbanda, de quimbanda, dentro de um efeito de feitiço, de cerimônia, de magia, eu posso esperar um comportamento X na radiação Y. Então, toda vez que eu juntar água e fogo, eu vou esperar um resultado. É como um experimento científico. Toda vez que eu riscar um fósforo e colocar ele dentro de um copo d'água, esse fogo vai apagar. Por quê? Porque existe uma reação química acontecendo ali. Se eu fazer isso 1000 vezes, vai acontecer 1000 vezes? Vai. Então, está comprovado que esse ato gera esse resultado. Então, na Umbanda e na Quimbanda, da mesma forma, se as radiações elas trabalham, atuam na existência da mesma forma, então os resultados serão os mesmos. Eu não vou chamar, por exemplo, um caboclo que vai usar da radiação transformadora para curar uma doença, e ele vai chegar lá e vai usar, por exemplo, elementos que não correspondem a essa radiação. Ele não vai utilizar, por exemplo, do elemento terra para curar uma doença ali, que seja uma doença aleatória. Não vai. O que é esperado ali? Que ele utilize ervas. Por quê? Porque a erva, a semente, a fava, a raiz, a medicina que ele faz com o vegetal faz parte da radiação primordial da manifestação dessa entidade. Ou seja, os caboclos trabalham com ervas. Ponto. O caboclo não vai trabalhar com a terra, não vai trabalhar com a água, não vai trabalhar com o fogo. Apesar de, entre aspas, em algumas exceções, pode sim juntar esses elementos. Mas o elemento primordial dessa entidade é as matas, é o vegetal. Perfeito. Sabendo disso, eu sei que se eu juntar caboclo com folha, o resultado é o quê? Cura. Essa é a fusão. Por quê? Porque eu estou ativando, através da consciência da entidade caboclo, a força da radiação transformadora de cura que está impregnada nas folhas. Então, perfeito. Então, toda vez que eu quiser analisar uma situação de terreiro, eu tenho que fazer essa matemática simples. Consciência manifesta, que pode ser uma pessoa ou uma entidade ou um desejo, o elemento e o que esse elemento, qual é a radiação que esse elemento traz. Perfeito. Consciência mais elemento igual radiação, radiação, fenômeno. Qual é o fenômeno esperado? É assim que a gente usa nessa matemática. Pensando nisso, um dos efeitos que nós temos no próprio terreiro é a dança como movimento energético. Perceba que a cultura africana e a cultura dos indígenas, independente da etnia, da região, sempre está em volta da música e da dança. Por quê? Porque a dança é uma das formas de manipular energia. Isso é notório. E aí, no terreiro de Umbanda, de Quimbanda, nós temos dois fenômenos de dança que vai estimular o movimento das radiações manifestas ali. Primeiro, que é a dança circular, que é o movimento em torno da Aruanda menor, como a translação da Terra, favorece o fluxo energético coletivo. Se você ver algum vídeo aí de uma sessão de Umbanda aqui na minha casa, você vai ver que a gente dança em círculo em torno de uma pilastra. Aquela pilastra não é nada, é só para segurar o teto. Mas ali é a Aruanda. Nós dançamos em torno da Aruanda, enquanto nós estamos fazendo movimento de manipulação energética. Nós estamos preparando as radiações para o trabalho que virá depois. Entidade no terreiro não fica parada. Entidade no terreiro, ou ela está atuando, ou ela está se preparando para atuar. Como é que ela se prepara para atuar? Dançando e cantando. Mas é aleatório? Não, é no coletivo. É através do círculo, do movimento em torno da Aruanda. Você vê que os ciganos fazem isso em torno da fogueira,
Os indígenas fazem isso nas casas de reza, através do toré. Os africanos fazem isso em torno de um fetiche, em torno de um assentamento, em torno de alguém importante. Então, na base da nossa cultura de Umbanda e Quimbanda, isso já existe. Nós já estamos replicando através da Aruanda Menor. Então, a entidade manifestou, ela faz o cumprimento, saudando os espaços sagrados do terreiro, e ela já entra para o círculo. Por isso que nós chamamos de ungira. A ungira, gira. Então nós devemos girar a energia. A ungira significa manifestação da energia, para quem não sabe, tá? A ungira, a manifestação da energia, gira. Ela tem que girar, circular. Como fazemos isso? Dançando. Assim como a terra dança em torno do sol, nós dançamos em torno de Aruanda. E as próprias entidades também fazem isso através da dança de rotação, que é o movimento sobre o próprio eixo, recicla as energias sobressalentes ou negativas. Então as entidades estão o tempo todo trabalhando as suas próprias energias, rodando em torno de si mesmo. Você vê que o caboclo, ele roda em torno de si mesmo, o boiadeiro faz isso, as pombogiras e os exus fazem muito isso, porque eles estão controlando as energias sobressalentes, principalmente as negativas. Então, esse movimento em torno do seu próprio eixo, que é o movimento que a Terra faz para rodar um dia inteiro, que é o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, é o que a entidade faz para controlar sua própria energia, sua própria temperatura. Então, perceba que no macrocosmo, Terra, Sol, e no microcosmo, entidades e Aruanda, o efeito é o mesmo. Por isso que a gente fala, a gente pode analisar tudo de várias perspectivas. Aqui, você pode reparar na imagem que tem a organização das radiações, as radiações em movimento circular e a entrada e a saída de várias energias. No caso, a destrutiva sempre lançando para fora o que não deve e a conscientizadora lançando para dentro da gira o que se deve. Ou seja, com consciência nós decidimos o que fica na gira e o que não fica. O que não fica sai pela força destrutiva. E o que entra pela consciência. A consciência que aquilo é bom. Então eu atraio para dentro da gira. E dentro da gira eu trabalho construindo, organizando, transformando, estabilizando e harmonizando. Tudo isso é o movimento das radiações em um terreiro. Pega isso aqui e agora aplica dentro do terreiro. O eixo do meu terreiro, a força do meu terreiro. Quando as entidades cantam, não deixa o conga tombar. Ela está falando sobre radiação, sobre as energias. Quando ela está falando que precisamos cruzar a linha, é sobre radiação também. Está faltando outra força aqui. Então nós temos que atrair outra força. Tudo isso é radiação. Tudo isso é uma forma da gente ver as energias sendo controladas pelas nossas entidades ou pelos nossos sacerdotes experientes, através do cântico, da dança e da sua experiência. Isso é fantástico. Isso aqui leva muito tempo para você compreender de fato. Eu sei que às vezes é muita coisa, principalmente porque conversa muito com a física do nosso planeta, né, do nosso universo. Por isso que o que é ligado no céu é ligado na terra. Não tem como justificar uma coisa sem justificar outra. Mas eu sei que é difícil, mas é a vivência e o entendimento faz você compreender. E isso é fantástico. Quando você passa a olhar para a entidade e ver o comportamento dela e tentar pegar o comportamento dela e linkar com uma radiação, você automaticamente vai entender o porquê que a entidade está fazendo aquilo. E não, aí você vai entender que não é achismo do médium, que não é vaidade da entidade fazer certas coisas. Ali tem um efeito oculto, que ela não vai parar para te explicar tudo isso. Ela só vai falar, meu filho, vai lá e faça, porque é necessário fazer. Ela não vai parar para te explicar tudo isso. Mas tá aí um dos efeitos que acontece no nosso terreiro, que vale a pena entender para compreender como as radiações estão presentes no nosso terreiro. E aí vai uma outra pergunta aí para você. Você vai responder aí no chat ou aqui nos comentários. O que você sente durante uma gira?
A gira de Umbanda para você, o que que você sente? Você já sentiu alguma dessas radiações? Você já sentiu algum desses efeitos? Já sentiu um cansaço excessivo depois da gira? Você já sentiu um alívio, uma energização magnífica? Quando você chegou em casa, você quis fazer tudo que você tentou fazer durante tempos e não conseguiu, porque agora você tem energia o suficiente? Diz aí nos comentários que eu quero saber. Perfeito. Que bom que vocês estão aqui comigo no chat. Vai respondendo aí que eu quero ver a resposta de vocês. Então, perfeito. Então, a gente já viu as radiações no terreiro. E agora e no corpo? Nós somos representação do próprio Unzambi na Terra. Se o Unzambi é a criação maior, eu sou a criação menor. Se o meu terreiro de Umbanda é Aruanda menor, então a Aruanda é maior. Se um Zambi é o Deus maior, o São Bento maior, eu sou o São Bento pequeno. Eu sou a criatura pequena. Se um Zambi ele pode se manifestar em 7 fragmentos, então eu posso me fragmentar em 7 fragmentos. Eu posso receber 7 tipos de fragmentos. Como é que isso funciona então? Juntamente com a relação dos chakras. Eu gosto de utilizar o termo chakra do sânscrito, que é uma cultura maravilhosa, não vejo problema nenhum nisso, tá bom? Quem tem problema com esse tipo de citação, resolva-se com os nossos ancestrais. Mas a leitura de chakra para aqui, como pontos vitais, é importante, tá bom? Eu só vou até a questão de pontos vitais, tá? Além disso, eu não vou na leitura dos chakras como os sânscritos descreve. Perfeito. Os 7 chakras do corpo humano correspondem às 7 radiações. Na incorporação, a entidade espiritual conecta seus pontos aos do médium. Uma radiação bem canalizada fortalece a ligação entre o espírito e o corpo físico, promovendo como uma manifestação mais pura e menos desgastante. Então pensa só, se o meu corpo ele recebe as 7 forças, as 7 radiações, as 7 emanações de um Zambi, e eu consigo, então, com consciência, canalizar essas forças, então quer dizer que se eu me aprimorar em uma dessas radiações, eu consigo efeitos específicos? Sim. Então quer dizer que se eu me especializar no controle da radiação transformadora, eu consigo despertar o dom da cura? Sim. Se eu conseguir canalizar a radiação conscientizadora, eu consigo um entendimento maior sobre as coisas do universo e da espiritualidade? Sim, consciência. Se eu me especializar na radiação destrutiva, eu consigo poderes destrutivos para me proteger e para atacar? Sim, você vai se tornar um feiticeiro. E assim sucessivamente para cada radiação. Por isso que nós devemos ler cada pessoa segundo a sua existência. Nós nascemos com aptidões e não dons. Você nasce com aptidões para ser alguma coisa. Se você se dedicar a isso, aí sim aquilo se torna um dom. Eu nasci com a aptidão de ser um professor, de ser um sacerdote, que sacerdote é um professor. Através da minha aptidão, eu fui treinado pela minha mãe, pela minha família, eu adotei isso para minha vida, eu busquei mais informações, eu medito sobre isso, eu ativo isso na minha vida através da radiação conscientizadora, automaticamente eu me torno especialista nisso. Eu estou aqui ensinando para vocês, já lancei diversos livros, já lancei diversas apostilas, estou lançando mais e mais materiais para que vocês aprendam. Por quê? Porque eu tomei para mim essa aptidão através da radiação conscientizadora. Eu estou me tornando especialista, um sacerdote, levando para vocês essas informações. Eu posso fazer isso através de qualquer coisa na minha vida. Eu sou um psicólogo. O que a psicologia está me ensinando? Cura emocional. Quais das radiações eu consigo cura emocional? A radiação construtiva, da cor amarela,
que se manifesta no umbigo, chakra umbilical. Então, se eu meditar, me conscientizar, canalizar essa radiação construtiva através do meu chakra umbilical e transformar isso em algo consciente e aplicar na minha medicina, na psicologia, eu consigo me tornar um psicólogo melhor? Sim, sim, tá ali para isso. Tá ali para isso, porque sem emoção você vai ser um ouvinte e não um psicólogo. Você vai ser um robô e não um ser humano ali escutando o outro. Aplica-se isso em tudo. Você é um soldado, você é um policial. Você precisa de quê? De força, dinamismo, energia, explosão, energia destrutiva. Você é um feiticeiro. Pode, dependendo da classificação de feitiço, destrutivo, organizador, harmonizador, uma benzedeira, harmonizador, um padre, harmonizador, conscientizador. E assim vai para cada aptidão uma radiação. No corpo mediúnico, ali na função como médium de terreiro, isso não precisa ser trabalhado em você com total consciência. Porque, como médiuns de Umbanda, ou Quimbanda que somos, nós temos uma ajudinha, que são os nossos guias. Então, quando um guia se manifesta, ele vai adotar as radiações que ele trabalha. Então, por exemplo, o caboclo, o meu caboclo, o caboclo cacique da pena preta, ele trabalha em cima de 3 radiações, que é a radiação transformadora, que é a original dele, a organizadora, porque ele é o chefe da linha, então ele tem que saber fazer as cerimônias, controlar as energias, e a conscientizadora, porque ele está no corpo do sacerdote. Além disso, ele trabalha com as energias densas, negativas. Então, ele tem a forma dele trabalhar. Eu preciso fazer tudo isso como médium desse caboclo? Não. Quando ele vem, ele assume o controle. Ele só vai usar o corpo. Ele assumiu o controle, é como se ele mudasse a configuração. Como médium, a minha aptidão é na conscientizadora. Como entidade caboclo, ele vai vir e vai alterar as configurações para o destino dele, para o trabalho dele. Então, nós temos essa ajuda. Então, o tempo todo, as nossas configurações como radiação e chakras mudam de acordo com a incorporação da entidade que vai vir. Tem entidade que trabalha com uma, com duas, com todas as radiações. Depende da linha, da classificação e da sua própria entidade. Vai ter caboclo que não vai trabalhar 3 radiações, vai trabalhar uma só. Vai ter caboclo que vai trabalhar 2 e assim vai. Depende muito de cada entidade. Não podemos generalizar jamais. O que nós sabemos é que cada linha de trabalho surge através de uma radiação. Então, originalmente, aquela entidade vai trabalhar em cima daquela radiação e ela vai escolher outras para compor as suas ações. Somente isso. Se eu tenho essa consciência que o meu corpo tem 7 pontos vitais, que o terreiro tem 7 forças vitais e eu consigo conectar essas 7 forças com seus adaptadores certos, eu terei então uma incorporação perfeita. Então, saber disso é fundamental. Às vezes, eu estou conectando a radiação destrutiva com o chakra base, sendo que, na verdade, a radiação destrutiva tem que estar conectada com o chakra laríngeo, que corresponde a ele. Às vezes, eu estou conectando o meu chakra base com a radiação conscientizadora, ou seja, tudo que eu tô pensando, canalizando como ideias, emoções processadas, eu estou jogando fora, como se fossem energias negativas. Automaticamente não vai dar certo. Se eu não conheço o meu corpo e eu não conheço as forças que manifestam no terreiro, não vai haver, então, essas aptidões. É um problema. É um problema. Então, a existência do corpo mediúnico, o meu corpo, tem que ser através, basicamente, da consciência. Por isso que o primeiro ritual preparatório do médium é lavagem de cabeça. Para que eu lave o coronário desse médium, para que ele tenha consciência
de que a partir daquele momento ele vai se conectar com as forças do terreiro. E através do processo de desenvolvimento mediúnico, da visão experiente de um sacerdote, de uma sacerdotisa, nós vamos harmonizando as ligações dos seus chakras com a própria força do terreiro. E assim ele vai tendo as suas manifestações legítimas. Tirando isso, é meio complicado. Não vou falar que não acontece, porque acontece, mas não acontece de forma saudável. Perfeito? Então, mais uma vez, as radiações fazem parte de uma microexistência. Se comparado com o terreiro é macro e eu sou micro. Se comparado com o mundo espiritual, o terreiro é micro, Aruanda, cidade espiritual, é macro. Se comparado Aruanda com Luanda, Aruanda é micro, Luanda é macro. Se comparar Luanda, colônia espiritual, com Unzambi é macro, Luanda é micro. E é assim que a gente vai fazendo essas leituras. Pode reparar que tudo é um espelho da outra, porém diminuindo de intensidade. Agora responda aí no bate-papo, no chat ou aqui nos comentários. O que você compreende sobre sua responsabilidade como médium? De tudo isso que eu já falei aqui, você acha que é responsabilidade sua como médium saber de tudo isso? Ou do seu sacerdote? Ou você acha que os seus guias têm que vir ensinar tudo para você? Responde aí nos comentários que eu quero saber. E uma reflexão final da aula. A Umbanda, quando fundamentada com consciência, olha, repare que eu falei consciência a aula toda, tá? Não é à toa. Se torna um ponto de encontro entre a matéria e o espírito. Ligação, lei de Umpemba. A energia divina é sagrada, é poderosa e precisa ser tratada com reverência e preparo. Sem esse preparo, o corpo do médium e o próprio espaço espiritual corre riscos energéticos. Nós temos um ponto de Umbanda que fala sobre isso, né? Que a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, né? Corre, gira, pai Ogum, filho quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Com incenso e beijoim, e assim vai o ponto, né? Ou seja, não é apenas fazer o ritual, preciso preparar as coisas para funcionar. Isso só vem a partir do quê? Da consciência. O quão isso é importante para a fundamentalização de um terreiro? Será que negligenciar um fundamento é saudável? Eu não vou fazer a Aruanda não, porque é muito caro. Não vou fazer a tronqueira não, é outra coisa. Não vou fazer o altar não, é muito santo, eu não gosto de santo. Essas coisas que a gente vê por aí, muito pai de santo, mãe de santo, principalmente esses modernos agora do TikTok, negligenciam os fundamentos antigos, porque tem a sua própria consciência. Será que essa consciência ela está conectada à consciência de Unzambi, a radiação conscientizadora que faz o paralelo entre o espiritual e o carnal, aquilo que vem exatamente dos nossos ancestrais? Sei lá, eu não sei, por isso que eu falo, é uma reflexão. Eu faço tudo como os meus ancestrais me ensinam. Diferente disso, eu não faço. Sabe por quê? Porque eles têm séculos de experiência. Eu só sou um menino de 34 anos. Eu não vou competir. Se eu fosse competir com a minha avó, já era difícil. A véia morreu com 98 anos, só de macumba, 80 de experiência. Então, só ela eu já não compeço. Então, por que eu vou competir com a coletânea dos meus ancestrais se eles sabem mais do que eu? A diferença é que a canalização dessa consciência tem que estar limpa. Não pode estar poluída por mim. Então, sei lá, fica aí como reflexão. E para melhorar essa reflexão, responde aí também. De quem é o interesse para que esse conhecimento não se popularize? E por quê? Por que você acha que esse conhecimento foi tirado de nós a partir de 1908? Por que dividiram a gente, fragmentaram o nosso conhecimento, limparam, diminuíram tudo, simplificaram tudo isso que eu falei para vocês de forma bem simplista mesmo, bem banal, que parece que é até infantil? De quem é o interesse que você, macumbeiro, não saiba sobre essas coisas? E por quê? Eu quero que você que me acompanha já sabe, né?
Mas me diz aqui nos comentários, essa é a pergunta mais importante. Qual é o interesse dessas pessoas que você não saiba fazer isso? Que você não conheça esses fundamentos? Que você não conheça essa manipulação de energia? E por que eles fazem isso? Isso é muito importante. Na próxima aula, gente, a gente vai discutir o papel do médium e do terreiro como instrumentos das manifestações espirituais, tá? Agora a gente já viu como é que funciona o terreiro com as radiações e o médium com as radiações. Na próxima aula a gente vai ver como é que isso interage na própria manifestação espiritual. É muito importante porque não adianta nada a gente saber que a energia existe e não saber como utilizar ela, né? Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão, porque quando a gente estudar radiação por radiação, você tem que entender, você tem que compreender e ter a consciência para que ela serve. Não adianta eu saber que a radiação transformadora cura. Tá, cura o quê? Como? Em qual situação? Como médio? Como é que eu vou utilizar isso? Entende? Então não perca a próxima aula, que é quarta que vem, ao meio-dia. Um gunzo a todos. Espero que um Zambi abençoe vocês